Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo. A mídia está repercutindo demais essa vitória do Mengão e vocês têm que ver o que foi que eles falaram. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Esse Flamengo chega de que maneira nas oitavas? Ele incorporou? Não sei. Então, o Bubu não veio, você agora vai ser não, o comentarista que eu não sei? Sabe por que eu não sei? Sabe por que eu não sei? Ele não veio. Você que critica o comentarista que não opina, vai ser. O Bubu tá lá no leito nos assistindo, né? Recuperação e tal. Queria comentar o que ele ia comentar. Não, o Bubu provavelmente deve estar assim. Entrei na mente dele. Ele ainda tá meio grog. Ele já vai ser um comentarista que não comenta. Mas você vai entender porque eu não sei e você ainda vai concordar. Quer apostar comigo? Vamos ver. Vou falar pro fã de esporte e você vai concordar comigo. Faltam 10 semanas para as oitavas de final. Me convence. Copa América. Uma semana que vem. Então tá bom, então volta com esse assunto. O time desmancha durante a Copa América. Tem que ver como ele vai voltar. Tem que ver quem chega. Tem que ver se vai perder Fabrício Bruno. Tem que ver tanta coisa. Se não vai, tem muita coisa para colocar na mesa que não dá para falar que vai ser o Flamengo daqui a 10 semanas. Porque o Flamengo que a gente viu ontem, achei uma boa atuação. 3-0. Poderia até ter feito mais, mas eu entendo também o segundo tempo. Tem muito de falha de finalização. Em algum momento ali o jogo já está controlado, a vaga já está garantida. É uma partida boa do Flamengo. Acho que tem coisas que precisam ser melhoradas. Só que é uma exibição de um Flamengo que tem só 4 jogos. Esse Flamengo de ontem, ele só tem 4 jogos. Que é o Flamengo de Alan alinhado com De La Cruz jogando de frente, Gerson vindo da direita para o meio, Pedro lá na frente, Cebolinha, Arrascaeta ali entre as linhas. Este Flamengo só tem 4 jogos, que foi o ajuste que o Tite fez para o jogo contra o Corinthians. Ficou, na verdade, o Lohan na vaga do Arrascaeta, ficou para o jogo do Bolívar, ficou para o jogo do Amazonas e ontem também. Então, esse Flamengo de 4 jogos é muito bacana. Se as oitavas de final fossem já no domingo, como é o clássico, semana que vem, era outro papo. Faltam 10 semanas ainda. O Tite, justamente quando ele parece que encaixa ali o que ele acredita, o que ele mudou e o que está dando certo, ele vai perder. Só na primeira tacada, De La Cruz e Arrascaeta. Eu não sei qual vai ser a do Evanilson, porque ele está com uma situação de lesão do Porto. Se vai ser cortado, se não vai. O Pedro pode ser uma opção para a seleção do Dorival na Copa América. O Gerson fica por ali, tudo bem, Cebolinha também. Mas então, ele já perde ali um desenho, o Pulgar que poderia dialogar ali com o Alan, revezando ali, muita gente, vocês inclusive, achando que ele tinha que voltar, porque estava jogando futebol. A imprensa é complicado, vocês da imprensa. Então, já se perde muita coisa do pouco que você conseguiu estabilizar. Então, para daqui a 10 semanas, eu realmente não sei, acho que é outro campeonato. O mata-mata da Libertadores é outro campeonato. Agora, o que dá para falar é, depois de bater muita cabeça, questionamento, tá funcionando, não tá, que vai recompor, onde é que vai acomodar, joga o Cebolinha pro outro lado, bota o Bruno para cá, mas aí o Bruno tá preso na ponta, não tá aproximando. O Flamengo conseguiu encontrar uma cara. Ontem, quando começa o jogo, o Joãozinho fala da intensidade, você sabia de onde o Gerson ia partir? É isso. Como o De La Cruz ia jogar, onde o Arrascaeta está, ainda que não seja brilhante, ou seja, aquele Arrascaeta, ainda que não tivesse aquela ultrapassagem e o desempenho do Ayrton com o Cebolinha por ali, não foi o Cebolinha de outro jogo, mas você sabia onde ia estar, o Pedro jogando dentro da área, jogando fora também, fazendo o time jogar, você sabia o que ia acontecer. O Varela não passava, mas aí o Davi Luiz foi lá fazendo de lateral para construir a jogada do segundo gol com o Gerson. Então, o Flamengo a gente começa a entender por que o Flamengo venceu. Não é só aquela coisa, o time não tá bem, mas o Arrascaeta tira um gol da cachola. O time não tá bem, mas uma bola levantada pro Pedro ele coloca pra dentro. O Flamengo sabe dentro como vai disso, jogando. Pedro, dá pra ter uma noção que o time então foi encontrado, né? Eu acho que começa a encaixar um tudo pouco. bem, a Libertadores é mais pra frente, tá? Mas se fosse agora, como você disse, eu acho que o time tá mais o Tite teve mais só pra passar pros amigos. Montado. O Tite teve uma época de muito questionamento, que ele estava batendo cabeça assim com o time, a gente falou aqui. Sim. O diagnóstico da comissão era, a gente sabe o que precisa ser feito, e foi feito, né? Que era abrir o Gerson, o Zé falava aqui ontem. Isso começou a funcionar, e ontem funcionou de novo. Aliás, eu quero agradecer a imensa audiência já logo de início e pedir o seu vídeo. Mande seu vídeo, porque você é soberano aqui. Sim, mas eu quero que você mande o seu vídeo, você flamenguista, para falar da apresentação. E ontem o Gabigol não jogou. Você acha que o Tite fez bem em preservar a imagem do Gabigol? Não e você, corintiano, como é que você avalia a vitória? Pode ou não e claro, pode? sobre a rodada. E o Zé também. O Zé tá aqui com a receita. A receita de como o procedimento vai acontecer com o Rodrigo Bueno. Mas, Zé, o número, Zé, o número. É 5511 96195 9108. Repita. 5511 96195 9108. Precisamos enriquecer a cultura brasileira, o vocabulário. Não, vai embora. Eu sei que você vai falar. O Zé deu 8 pro Mengão, eu vou aguardar a nota do Corinthians. Agora eu quero ver. Eu quero Precisamos enriquecer, professor, o nosso vocabulário,
precisamos aqui ter um pouco mais de extensão da língua portuguesa, um abraço, tratá-la bem. E por isso, vem aí mais um integrante para participar do F90. Tá explicado. Esse sim, depois de Aurélio, é esse. Rafa lá em cima, gente. Ô Rafa, você me permite só mandar um abraço pro Kleber? A responsabilidade fica gigante. Manda um abraço. Ô Rafa, desculpa, você me permite só mandar um abraço pro Kleber, lateral esquerdo? Ô, Kleber, esse é maravilhoso. Tá vendo a gente? Kleber. Pra jogador é complicado, né? Nossa, beijo no seu coração, Clebão. Kleber, parte dos melhores laterais do seu Jordão, lados seu esquerdos pai. do mundo. Muito Kleber não cruzava, ele jogava, ele colocava com a mão pro cara fazer. Você fala que ele não cruzava, que ele fazia amor. Fazia amor. Bom, vamos lá, gente. Depois dessa, Rafa, a nota da exibição do Flamengo ontem. Qual que é a sua nota? Já pra você entrar na conversa. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pro meu confrade Pia, pro Super Zé, pro professor Celso. Não vai pra grupo com esse pessoal não, viu, Celso? Pro João, pra todo fã de esporte conectado com a gente aqui no F90. Tô aqui me apropriando da expressão do nosso queridíssimo Oswaldo Pascoal, pra não ficar igual a do Zé Elias e trazer um pouquinho mais de um olhar positivista pro que aconteceu ontem aqui no Maracanã, 8h30. E vou dizer isso porque o Pedro Ivo falou há pouco sobre o entendimento da reta final. O Flamengo não volta no segundo tempo para administrar o placar. O Flamengo volta no segundo tempo para fazer o quarto gol. Até os 14 minutos tem 4 finalizações, chances claras, jogada do Pedro, jogada do Gerson, jogada do Arrascaeta, jogada do Cebolinha, e aí o gol não sai. O Tite começa a mexer no time, e aí o recado que ele dá para o time em campo é: tá bom, estamos jogando bem, resultado é satisfatório, classificação garantida, vou fazer algumas variações. Aí entra aquela história da gestão de grupo, né, que a gente sempre associa muito ao Tite, que é o fato do Pulgar ter voltado ontem não na vaga do Alan, e sim ao lado do Alan. E aí o Tite pode usar como prerrogativa a ideia de que é uma oportunidade para testar uma formação com 2 volantes mais clássicos, visando uma temporada mais inteira. Saiu De La Cruz, que aliás tem sido substituído com frequência no segundo tempo dos jogos do Flamengo. Muito em função da intensidade que ele traz, da dinâmica que ele traz para o time, o quanto que ele se desloca em campo, e em algum momento ele vai cansar. É até biológico isso, né? Então eu acho que a atuação foi muito boa. Acho que a gente vive sim um recorte recente de 4 partidas. O Amazonas, um jogo mais fora da curva, mas assim, um modelo de jogo do Flamengo mais sustentável. E assim, da série opiniões impopulares, mas que apimentam o debate. Sei que você gosta. Do ponto de vista técnico, esse Flamengo dos 4 jogos, esse Flamengo atual do 4-4-2 do Tite, tem uma intensidade e um controle de jogo superiores ao Flamengo do Dorival nos seus melhores momentos. Belo comparativo. Essa opinião, João, é interessante, porque o torcedor do Flamengo está em casa, ele queria espetáculo, queria o show, ainda quer. O flamenguista é assim, ele quer sempre mais. Mas o do Dorival é sempre lembrado, o time do Dorival, como disse o Rafa aí na comparação, como, o do Dorival fazia isso, do Mas por quê, né, Edu? Dorival levantou taça no final do ano, certo? Não era um time também que dava espetáculo. O Flamengo que dava espetáculo era o Flamengo de 2019, que a gente lembra tanto. Tinha até menos a bola, né, João? Tinha até menos a bola, Rafa, perfeito. Era um time que tinha pouco controle do jogo, mas era competitivo e foi vitorioso. É que fica aquela narrativa de que tem que sempre voltar ao modelo circense, esfuziante de 2019. E não necessariamente, pode ser técnico qualificado sem ser igual. Aliás, é até utópico, né, comparar com a pretensão da igualdade, isso não existe. Perfeito. Eu queria levantar outro ponto com você, Rafa, Cara, que você... Ele pode repetir essa última frase? Eu até tô anotando aqui, o tópico eu não anotei. Gente, eu falo e esqueço, eu juro pra vocês. Eu falei, também, o tópico sem a pretensão da igualdade. É porque vem a inspiração, aí depois vai vir. Ele é humildade, ele é humilde, Eu vou escrever aqui. Ele é humilde. O programa tem os melhores momentos, depois a gente vê e vê. Como diria aquele mestre da televisão brasileira, queria ter um filho assim. Ele não lembra, mas ele mandou no F360, mandou um outrem. Ontem ele mandou um outrem, naquela linha que você falou lá da valorização da nossa língua. Né? Perfeito. Fala, João, o que você quer saber? Uma pergunta pro Rafa, porque ele trouxe essa questão da gestão de grupo, que o Tite sempre aborda nos clubes que ele trabalha, etc. E ontem a gente teve 2 exemplos que podem ser aí pontuados. O Bruno Henrique, que recebe a oportunidade e é expulso com 5 minutos em campo. Queria saber a sua opinião sobre como isso se desdobrou para com o Tite também. E a opção do Gabigol no banco, né? Porque imaginava-se que um 3-0 no primeiro tempo poderia render oportunidades para o Gabigol na segunda etapa, coisa que não aconteceu mais uma vez.
Então, em relação ao Bruno Henrique, João e amigos do F90, havia um entendimento que ele não poderia jogar muito tempo ontem, né? Que a volta dele seria gradual. Mas até, de uma certa forma, se convencionou também que ele tentado aos 36 do segundo tempo foi tarde demais. Sim. Mas quando ele entra, a entrada dele em campo reposiciona o Luiz Araújo para o lado direito. Foi a terceira vez que o Tite testou, em transcurso de jogos decididos, o Luiz Araújo como um jogador pelo lado esquerdo. E para mim o campo está falando já há algum tempo que não serve para esse papel. O Luiz Araújo é um jogador específico, o canhoto de lado direito, o canhoto que corta para dentro e abre o campo para o lateral passar, ou finaliza, o canhoto que dribla, o canhoto técnico e veloz. Ele não é um jogador que consegue ter do lado esquerdo o mesmo rendimento que tem pelo lado direito. E ontem o Tite percebeu isso mais uma vez, quando ele coloca o Bruno Henrique, ele reposiciona o Luiz Araújo, e aí faz uma tentativa de um Flamengo 4-3-3, com o Lohan flutuando à frente dos dois volantes, para uma reta final. Ele imaginava fazer isso por 15 minutos, mas aí o Bruno Henrique é expulso. E aí o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo ficou com essa formação por 4 minutos e 51 segundos. Quando o BH vai embora, acaba essa ideia, o Flamengo tem que segurar ali para não tomar um gol no final. Ficaria um tanto quanto desconfortável, embora o jogo já estivesse decidido. E sobre o Gabigol, isso é um capítulo bem à parte, né? A gente tem que falar desse caso muito amplamente aqui no programa, porque é sempre o assunto. Havia várias possibilidades ontem no jogo. E uma delas era o Gabigol não entrar, porque o Tite sabe do desgaste entre ele e a torcida. E a gente tem todo um histórico. Ontem o Pedro Ivo aqui nesse mesmo espaço trouxe lá o início da relação em 2016, um histórico que oscila, que vai variando de temperatura na relação entre Tite e Gabigol. Acima de tudo, eles estão do mesmo lado, né? Um é técnico do Flamengo, o outro é jogador do Flamengo e ídolo da torcida. Ontem, colocaram o Gabigol em campo com uma vitória liquidada, com o time jogando bem por 3-0, a classificação assegurada, iria inevitavelmente alterar a narrativa do pós-jogo. Na coletiva do Tite, em qualquer coisa, que se o Gabigol entrasse em campo, tudo depois do jogo iria em cima do Gabigol. O Gabigol jogou 1 minuto, Gabigol jogou 20 minutos, Gabigol perdeu um pênalti, Gabigol fez 2 gols. Ia se falar de Gabigol. E a atuação do Flamengo associada à classificação, esses dois elementos ficariam para escanteio, seriam subjugados, seriam tratados de maneira menos relevante. O Tite, né, tem um chão da fábrica, é minhoca da terra, muito tempo de bola. Ontem não botou o Gabigol, porque era dia de valorizar o quê? O coletivo. E tivemos aquela reação de indiferença da galera quando houve o aquecimento e durante todo o jogo. E essa indiferença ela foi surpreendente. Aliás, a gente falava sobre isso ontem aqui. Imaginava-se o Gabigol vaiado. Mas nem uma coisa nem outra, nem vaiado nem aplaudido. Houve realmente uma grande indiferença aqui no Maracanã. Aliás, Rafa, durante a entrevista coletiva, o Tite foi questionado sobre isso. A gente vai colocar agora um trecho. Aliás, tentaram, né? Obviamente, os jornalistas vão tentando para perguntar em relação ao Gabigol. E aí a gente vai virar a página para falar do Gabigol e agora como está o cenário para ele. Vamos acompanhar. Eu queria te perguntar sobre o Gabriel, né? Ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso. Como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel? Nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo. Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele? Como é que está sendo isso? O mesmo processo, o mesmo trabalho. Claro que com as características diferentes, né? Não igualdade e equidade, mas do dia a dia, das participações no trabalho do Alan, dele e da demais equipe em produzir para que eles estejam no mais alto nível. Agora, professor, a gente vai falar do Gabigol, mas tem que olhar agora o cenário dele não aproveitado. A gente ouviu o Rafa, muito legal essa observação dele, a argumentação, porque ele disse, olha, num dado momento pensou ali, bom, vamos privilegiar o coletivo. Mas você acha que o Tite deve ter pensado assim, nem vou olhar para trás aqui no banco, porque senão o menino vai começar a correr aqui. Você viu a cara dele quando começaram a fazer a pergunta sobre Gabigol? Aquela característica do Tite que a gente conhece de outras coletivas. Ele pensa, para que eu vou arrumar sarna para me coçar? Para quê? Se esse jogo tivesse 0-0 precisando de um gol, talvez até parte do Maracanã, acho que muito menos gente do que nos últimos tempos, pediria o Gabigol. Mas o Tite teve o álibi ideal, inclusive para posar de santo, né? Para falar assim, preservei
o rapaz. Mas, professor, e se coloca num 0x0 precisando do resultado, também não falariam que ele tá jogando o Gabigol na fogueira? E outra, também, né? mas aí tinha 3 a 0, desculpa que ele precisava do gol e tinha o Gabigol. Eu acho que ele só empurrou esse problema com a barriga. Não, concordo. Esse problema vai 3 a aparecer 0 no ajudou próximo ele. jogo no Maracanã. Ajudou o Tite, Não tem dúvida. A gente vai estar aqui falando não a sei, mesma professor. coisa. Vai. Você acha que não, Pedro? Enquanto não quebrar isso, a expectativa geral é de como vai ser. Mas assim... Eu acho que o tempo está passando, a pauta está mudando, Eu a ia bola falar- dos outros está O entrando. clima da pauta tá mudando. O que o Rafa traz de observação ontem é interessante sobre o pré-jogo. O Gabriel ele é relacionado para o jogo de ida contra o Amazonas por um motivo muito específico. O Tite estava muito pressionado, o Gabriel tinha acabado de conseguir uma liminar para voltar, então o Gabriel era o elo do Tite com a torcida. Não era o Gabriel da camisa do Corinthians ainda. Exatamente. Então ali, o simples fato de ter o Gabriel aquecendo, Maracanã vem abaixo, Gabigol, a criançada faz o gesto, aquilo ali. Passa isso. Tem um episódio da camisa. Pra ir ali nem pra entrar 5 minutos. E nós estamos falando do Gabigol, que já tem serviços prestados, vive uma fase ruim, mas é um centroavante que, se ele tá no mercado, metade do campeonato do futebol brasileiro vai atrás. Estou sendo bem... Não sei. ali. Será? Isso aí eu tenho Enfim. algumas Mas aí, dúvidas Zé, em algumas ocasiões. cara, se ele não entrar o próximo jogo, aos poucos você vai... Não, eu ia até falar na hora que o professor Desdobramento, né? O professor Celso falou. Não, crédito aí, desdobra. Não, eu acho que o Gabigol, o problema Gabigol não é do Tite. O problema Gabigol não é do Tite agora. Já o ano passado o Gabigol já não vinha jogando bem. O Tite montou o seu time. O Tite chega desde o começo, na primeira entrevista, questionado por que o Gabigol pode jogar juntos, tal, e Pedro, tal. Ele fala assim, olha, expliquei para o Gabigol por que ele não foi para a Copa do Mundo, expliquei para ele provavelmente ele deve ter explicado para o Gabigol o tipo de centroavante que ele deseja ter na frente, e esse centroavante sempre foi muito claro, é Pedro. E uma das provas que o Tite não vai abrir mão daquilo que ele acredita como futebol, como ideias de futebol, é o seguinte: o Gabigol foi suspenso. Qual foi o jogador que eles contrataram para o possível lugar do Gabigol? Uma suspensão longeva, vamos contratar um jogador para substituir o Gabigol. Quem foi? Carlinhos. Qual é a característica do Carlinhos? É igual ao do Gabigol ou é igual ao do Pedro? Homem de referência. É homem de referência. Então, assim, o problema Gabigol não é Tite. O Tite tem que permanecer na dele, fazendo o trabalho dele, que eu acho que é bom, entendeu? Independente, a gente tem algumas ressalvas em determinados momentos, mas eu acho que o trabalho do Tite, em determinadas circunstâncias, se você observando, é um trabalho bom. A oscilação que teve, é a oscilação que todos os times têm. O elenco é bom. Já tiveram, o elenco é bom. Então, assim, o problema chama-se Gabigol com Gabigol. O Gabigol precisa entender o que ele deixou de fazer para virar reserva e o que ele tem que fazer para voltar a ser titular. Se não é no Flamengo, talvez, se não, seja em outra equipe, mas de outra forma. O Gabigol que nós estamos vendo hoje é um Gabigol que está limitado em determinadas situações. Você falou, todos os times. Qual time? Qual time você vai posicionar o Gabigol? Qual time você vai colocar? Porque assim, o Inter dá, olha quantos jogadores de frente, já é mais difícil. Ele vai entrar lá para brigar. Exato. Né? Aí você vai colocar o Palmeiras. Corinthians agora tem o Yuri Alberto jogando bem. Galo. Calma. Aí já acho que, por exemplo, no Corinthians ele caberia. Já acho que ele caberia. Né? Já acho que ele poderia. Mas você tem que analisar as características dos times, como são montados. É lógico que se você, um treinador, falar, o Gabigol vem, pode vir. Que é um outro porque exemplo, eu vou São gostar. Paulo. Entendeu? São Paulo. Só que assim, ele vai ficar, eu vou ter que mudar o time, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa fazer uma ressalva, porque, assim, esse Gabigol, ele funcionou em um determinado período, em um determinado momento do jogo. Agora, como ele está jogando, você tem que avaliar pela última imagem. Né? A última imagem do Gabigol, qual é? Borrada. É isso. É isso que o treinador hoje precisa analisar. Então, assim, em todos os times, não, eu acho que ele pode entrar no grupo. Mas jogar, ele vai ter que brigar com outros jogadores em relação a isso. Paralelo a isso, o Pedro tá voando. Mas o problema é dele, o problema é o Gabigol. O tempo está passando, o assunto está mudando, e o mundo hoje é isso. A polêmica de hoje, ela está esquecida amanhã. E a postura O dele tempo tá mudando, diferente, a bola Pedrão. está entrando, porque eu estou muito diferente com o Rafa porque ele não fala. consegue falar, A agenda do Flamengo hoje é outra. A agenda que eu digo é o Flamengo que vence o Corinthians bem, vence o Bolívar bem, tem uma oscilação em Manaus e vence bem ontem.
Se a bola não tá entrando, sabe? É outra até história. o negócio lá do Marcos Braz, o escândalo lá, do Romário, dessa ação, se a bola não tá entrando, aí o pessoal vai fazendo assim, essa polêmica aqui, junta com essa outra aqui, e o Gabigol não joga, e o Gabigol? Mas passa a isso ser aí. o Quando a prato bola entra, principal, né? o Zé sabe. Zé, tem remédio melhor pra crise que bola entrando? Aí, tem Zé. Fala aí, Zé. Vai, Zé. Lá ele! Vai, Zé. Não pode, não. Você que fez a bola entrar tantas vezes na sua carreira. Uma, duas, três, quatro. A pergunta do Pedro Ivo foi séria, viu, Zé Elias? Meu Deus do céu. Eu tô sério. Segundo as intenções. A maldade, ela tá na cabeça de Olha, isso é Rafa, você também, você não presta, Rafa, Vocês você viram não que ele presta. circulou. Eu tô quieto. tentando encontrar uma solução pra você responder, respirar e responder. Não, eu acho que... Você tá no meio. Eu entendi. Você tá no mundo da bola desde quando? Não, eu... Tá piorando. Tá piorando isso aqui, né? Desde quando? A bola que entra. Não tem intervalo aí? Eu vou mudar. Esse programa tem que seguir. Eu ia responder, mas não deixaram. Agora é hora de Eu não assim, vai, Neval. Lá ele 90, vai, arrebenta. Eu ia falar... Eu quero ver como é que vai costurar isso. Não, melhor não. Vamos ouvir, professor, vamos ver. A melhor resposta para a sua pergunta é o seguinte. Você não vai dar, né? Não, Não, a melhor resposta é o seguinte: a vitória é a melhor solução para todas as Exatamente. Muito bem. Vocês que são maldosos. A bola tem que entrar. Eu nunca imaginei que às o Christian 13h32, Pedro, eu nunca imaginei que 1h30 da tarde ia falar, olha como o Zé foi elegante. Que elegância. É autoridade. O Zé Elias sofre. O Zé Elias sofre. Embora a turma não lembre. Sem trava-alva, sem trava-alta, sem O pessoal carrinho. prefere se apegar à marretada lá, mas embora a canhota jogava. Olha, eu concordo que dilui. Dilui, sim, diminui, sim. mas não se esquece. Gabigol Você é sabe que tem Gabigol, defensores Flamengo é do futebol Flamengo. do Rio de Janeiro. É igual relacionamento. A ferida tá lá, professor. Só que você tá olhando pra todo o resto. Você não tá catucando a ferida. Mas você E tem outra, dúvida? você repara no semblante do Gabigol, eu falei de postura, o semblante dele, até no gol do Pedro, pô, que isso e tal, é outra postura que o Gabigol normalmente teria no banco, entendeu? A gente tá sempre preocupado em dialogar, tentar entender o que o torcedor tá pensando. O torcedor do Flamengo hoje, ele não tá debatendo o Gabriel. Não. Não tá. Quem tá Mas você debatendo fez somos a nós. analogia do É que a gente também não deixa esquecer, não, viu, meu? Você fez a analogia do relacionamento, o Gabigol, hoje no banco, com a postura que ele tava, ele é aquele cara que fez besteira no relacionamento e tá tentando fazendo dar uma... jantar Mas você ali. tem dúvida? Você tem dúvida que no dia... Tu já fez um jantarzinho No pra dia que professor? ele aquecer, tá no Maracanã. Próximo jogo no Maracanã, o dia que ele aquecer pra entrar, você tem dúvida que a câmera não vai estar no Lógico que campo, essas vai estar nele analogias são aquecendo? Eu não desnecessárias, tenho dúvida inclusive. nenhuma disso. Agora, professor, sabe que o Rafa gosta de dizer isso. Pior que a traição é o comentário. As pessoas, elas às vezes perdoam a traição. Mas o comentário, ela fica chateada. O comentário vai continuar. que tem a ver Ô, com Rafa, isso, você Eduardo tem Menezes? razão nessa sua frase, porque é o seguinte, os caras vão lembrar toda hora do Gabigol, a camisa do Corinthians. Só que aí... O Braz apareceu com a camisa aqui e o Pedrão com a camisa do Gabigol. Esse apontamento de um Gabigol não aproveitado duas vezes, o Zé falou, agora é o Gabigol que vai ter que resolver a situação dele mesmo. Você acha que aos poucos ele tá ficando mais distante de uma renovação, ô, Rafa? O Zé falou uma coisa importante há pouco, viu, o Edu e amigos, que é essa questão do Gabigol saber a realidade que ele está passando e o trajeto que ele precisa percorrer para voltar a ter o nível de relevância, de soberania para o time e para a torcida. Eu tenho dúvidas sérias se ele quer isso, porque para que isso aconteça na prática, para que de fato o Gabriel volte a ser o que ele já foi para o Flamengo em muitas temporadas e num passado não tão distante assim, o primeiro passo é ele querer viver isso. E a sensação que ele transmite, a gente tem que deliberar em cima de sinais, né? Nós temos a manifestação dele em rede social, nós temos uma negativa muito veemente no primeiro momento, nós temos as imagens dele quando está no banco de reservas, no aquecimento, as reações dele em gols do Pedro ou de outros companheiros, mas nós não temos o contato direto com o jogador. Então, assim, percepção, feeling, análise pela observação. O ideal seria que o Gabriel falasse muito sobre isso, de maneira até mais explícita, em respeito ao torcedor que o idolatra. Será que ele realmente quer? E se ele não quiser, ele tem o direito, tá? Embora eu acho que ele próprio, como já foi discutido aqui, o Celso falou há pouco, ele próprio criou elementos contra si, ele tem o direito de não querer mais.
Ele tem o direito de entender que é um percurso muito longo, ou muito tortuoso, ou desnecessário pelo tamanho que ele tem para o clube, e talvez o ideal seja pegar um atalho e trocar de CNPJ, e defender uma outra camisa, jogar em outro clube. Ele tem esse direito, mas ele precisa ser autêntico com ele mesmo e com a torcida. E, obviamente, com o Flamengo, com a instituição, que é o principal. Eu não sei se ele quer. Eu até acho que ele sabe que o caminho é longo. Eu só não sei se ele quer percorrer. Talvez um atalho de saída seja mais fácil. Então hoje, diante de um cenário, como muito bem destacou o Pedro, em que há outros tantos elementos, ou o terreno para o estádio é um outro elemento importante para a torcida, em que há tantos outros elementos ocupando lugar de prioridade para o sentimento do torcedor do Flamengo, para o momento do clube, o Gabigol talvez precise realmente refletir sobre isso e, quem sabe, a saída seja um caminho pelo menos mais curto do que essa tentativa de retomada. Então, mas esse é o ponto. E até para sair desse dia, ele vai construir um cenário de paz para depois virar e falar, eles que não quiseram, eu estava lá. A entrevista dele pro André isso com certeza. É de nossa, amor, ele vai também construir essa narrativa de, olha, não fiquei porque não deixaram. Porque senão a imagem que estava borrada vai ficar ainda pior. Vai ficar, a culpa é deles, não minha. Suja demais. Ele vai querer passar essa imagem. A câmera que mostrou ele lá no banco, ele tá balbuciando. Olha a outra aí, Edu. A outra, tô anotando aqui. Cada vez que vocês falam, eu anoto. O que ele tá balbuciando naquela hora? É a torcida cantando. Ó, meu Venha Mengão. mais, Celso, por favor. Você tira um pouco da minha responsabilidade. Né, Rafa? Só pra dar uma dividida aí. Eu balbucio. Tu balbucia, ele balbucia. Ele estava cantando ali, ó, meu Mengão, eu gosto de você, quero mostrar ao mundo inteiro. Ele sabia que a câmera estava ali. Lógico que sabia, ele sabe. Eu não sei se vocês repararam, uma coisa. Então, mas o problema... O Gabigol é muito inteligente nisso, da imagem. Eu vou falar aqui, enquanto você fala, Zé, para eles resgatarem, todo mundo tá com um colete e ele tá com uma blusa amarela. E todo mundo tá igualzinho, ele tá com a blusa amarela, normal. É óbvio que o Gabigol sabe que ele representa muito pra torcida, ele é gigante. Edu, ele sabe cada passo que ele dá. A imagem dele é lógico, isso é interessante. Mas tem uma coisa que ele precisa entender, não adianta nada ele ficar fazendo essa média com a torcida, cantando, vibrando, mostrando pra câmera que ele tá cantando o hino do Flamengo. Tirando a barba, que nós vamos falar disso. Se ele não entrar em campo... Ele também tirou a barba na arquibancada. É isso. Se ele não entrar em campo e resolver. Se ele entrar em campo e continuar jogando o que está jogando, ele pode fazer o que ele quiser. A torcida não vai olha, a gente está comprando o seu barulho, mas você precisa resolver também, porque senão não adianta. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu por 3-0 o Milionários. O Milionário Flamengo venceu o time do Milionários, né? O Flamengo que ontem jogou muito bem o primeiro tempo, principalmente, né? Infelizmente, no segundo tempo, Bruno Henrique foi expulso após uma entrada maldosa, né? Que assim, sem querer, a gente sabe que Bruno Henrique não é um jogador maldoso, a gente sabe que Bruno Henrique é um jogador, né, muito íntegro, mas infelizmente aconteceu, perdeu o timing, perdeu o tempo. A gente até entende, né, que vem de lesão, não tem aquela mesma pegada, não tem aquele mesmo tempo de bola, atrapalha um pouco. E infelizmente, há poucos minutos dele ter entrado no segundo tempo, ele foi expulso. Mas a torcida apoiou demais, aplaudiu, gritou o nome dele, porque sabe que ele não é um jogador maldoso, né? Mas o Flamengo avança para a próxima fase da Libertadores, só que dessa vez o Flamengo vai enfrentar algum time do pote 1. O Flamengo ficou no pote 2, mas se diz jus ao que fez na primeira parte dos jogos fora de casa, né? Nos confrontos fora de casa, nos jogos de ida, o Flamengo deixou a desejar. E no jogo de volta, no jogo em casa, conseguiu as vitórias, só que não foi o suficiente para assumir a ponta da tabela, a ponta do grupo. Então o Flamengo ficou no pote 2 da Libertadores. Mas isso aí, o Flamengo vai tirar de letra, né? Independente do time que o Flamengo enfrentar, eu acredito sim numa baita vitória desse time, que, se você for ver, é um dos melhores times da América Latina. E vocês? O que é que vocês acham? Vocês acham que qual o time que o Flamengo vai enfrentar na próxima fase da Libertadores? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!